Gente, sejam bem-vindos a mais um Estúdio de Portas Abertas, aqui do Estúdio Daniel Brandão, um espaço aberto, gratuito, para a gente conversar sobre arte, quadrinho, aquarela, desenho, tudo que for relacionado ao trabalho do Estúdio Daniel Brandão. E nós estamos hoje aqui com um convidado especialíssimo, um grande amigo de longa data, um colega de trabalho que eu admiro há muito tempo, que é o Valmir Orlandelli, ou é Orlandelli? Vamos começar com essa pergunta. Já para tirar a dúvida logo de cara, né? Isso. Você sabe que teve o Keeper, ele encanava que era Orlandelli. Ele falava assim, não é Orlandelli. Eu falei, é Orlandelli, cara. Minha família toda chama Orlandelli, né? Mas ele falava que tinha que ser Orlandelli, né? E com dois L's. Meu Orlandelli é um L só, né? Mas aí eu acho até que ele estava certo. Alguém errou lá atrás. Mas é Orlandelli, né? Não é Orlandelli. Ok. Mas primeiro eu gostaria de agradecer seu tempo, meu amigo. Isso é uma coisa extremamente preciosa para a nossa vida. Então, você dedicar esse tempo a gente, para a gente conversar sobre o seu trabalho, para mim é algo que eu valorizo profundamente. Sempre um prazer, né, Daniel? Eu que agradeço aí, falar sobre arte, sobre quadrinhos. Para mim é sempre muito gratificante, né? Poder trocar essas ideias assim e sair jogando elas no ar aí para quem quiser absorver um pouco. É sempre uma Orlandelli, troca, né? sem dúvida. Eu fiz uma pesquisa sobre a sua riquíssima carreira e a minha admiração só triplicou, né? E eu gostaria de falar sobre ela aqui com você. E eu gostaria que você começasse, vamos começar pelo começo mesmo, né? Assim, Sim. como os quadrinhos entraram na sua vida, meu amigo? Cara, eu penso que acho que é quase uma unanimidade, né? Que quem trabalha com quadrinho é porque sempre leu quadrinho a vida toda, né? Eu não me lembro, assim, de um período da minha vida que eu não tivesse, sei lá, lendo com um gibi na mão. Tá? Então, os quadrinhos entraram na minha vida porque eu era apaixonado, desde criança, muito novo mesmo. Eu lia de tudo. Comecei com Turma da Mônica, depois passou para Heróis, depois passou para aquela Turma do Chiclete com Banana, depois vieram os europeus. Então, esse gosto pela leitura acabou me levando a querer fazer também. Na verdade, foi muito mais essa... Não tinha aquela ideia de vou trabalhar com isso. Não era querer participar daquilo de alguma forma. Acho que foi assim que eu comecei também. Você teve influência de alguém, assim, pai, mãe, amigos, que te apresentaram os primeiros quadrinhos? Como você descobriu? Você é do interior de São Paulo, não é isso? Sim, sim. E aí Nasci tinha em banca Bebedouro. na sua... Bebedouro, Ixi, né? Você ficou lá até os 6 anos, não é isso? exato. Já tinha Bebedouro. banca lá? Como era o acesso aos quadrinhos nessa época? Bebedouro eu saí de lá muito novo, né? Eu saí de lá, eu tinha acho que uns 6 anos de idade, alguma coisa assim, né? 6 anos, mais ou menos. Eu lembro que tinha uma banca no centro lá, e foi acho que ali que eu lembro que o meu pai me comprou um gibi, acho que foi do Hulk, que eu gostei demais. Assim. Eu nem lia direito, nem sabia ler direito, estava ali tentando, me encantava mais com o desenho do que com o resto. Mas aquela coisa de entrar numa banca e sair com uma revistinha na mão, aquilo parece que foi um toque mágico para mim, assim. E a partir de então eu sempre tive esse apego à banca, né? De querer entrar numa banca. Eu sabia que não tinha saído nada de novo, que eu já tinha comprado tudo, mas entrava na banca. Né? E no interior, aqui em Rio Preto, tinha bastante. Em Rio Preto é um lugar, assim, é uma cidade, apesar de ser interior, ela tem lá hoje ela tem 500 mil de habitantes e tal. Apesar que até aqui as bancas estão sumindo, né? Várias bancas que eu conhecia hoje já não existem mais. Assim, então é bem Isso dói um preocupante isso. bocado, né, meu amigo? Porque era meu passeio favorito. Eu saía de casa, pegava um ônibus e ia para o centro para ir para a banca, cara, sozinho, assim. Ia lá, 12 anos de idade, era minha diversão. E ficava peregrinando as bancas, né, cara? Olha que coisa de louco, né, cara? Porque uma Eu me banca identifico praticamente... demais, eu fazia muito isso, nada de louco. A gente fazia A gente isso, ia sim. numa banca, ela tinha. Aí você vai na outra banca, é praticamente tudo a mesma coisa, né? E aí naquela época ainda da inflação galopante, tinha uma banca que ficava era tipo do mercado. E eles eram tão bagunçados, mas tão bagunçados, que não conseguiam recolher as revistas. Então eu chegava lá, tipo assim, 2 meses depois que saiu um gibi, eu pegava um gibi muito barato lá.
porque ele não tinha, ele estava com o preço de capa. Então eu sempre ia lá fuçar na bagunça. Eu falei, nossa, olha o preço disso aqui está muito barato. E aí eu acabava pegando. Pichincha. Você lembra quando era só um código, né? Também tu lembra que era um código, essa época que era o código, que tinha uma tabela? Exatamente. Pô, cara, era uma época muito louca mesmo. Muito então, louca, mas muito boa também, porque eu ia todos os dias na banca e realmente era um paraíso. Era o paraíso, né? É uma coisa que eu me identifico muito, assim, essa coisa de entrar num lugar e ficar ali fuçando as coisas. Até hoje, se eu vou qualquer lugar que eu vou viajar, eu entro numa livraria, né? Se tiver uma banca, fatalmente eu vou na banca, né? Minha mulher vai eu tô ali na banca, qualquer coisa me procura lá. E é o que a gente faz, né? E assim, no caso do incentivo que você falou, da minha família, eu sou a primeira pessoa que desenha e faz quadrinhos, né? Minha família nunca foi muito de ter apego a isso. A leitura, o meu pai, eu lembro que eu comecei a gostar de ler porque eu via meu pai lendo, né? Meu pai, ele lia, ele não era assim um leitor, assim, mas teve um período da vida dele que ele começou a ler muito. E eu olhava ele meio de canto assim, eu olhava e ficava meio assim, pô, deve ser legal isso aí. E aí eu pegava minhas coisas e ia ler também, né? Eu acho que um livro do meu pai era do Chico Anísio, é Mentira Terta, né? E eu peguei um livro era um livro engraçado ainda por cima, dei sorte. Peguei um livro e comecei a ler, puta, legal. E aí eu comecei a criar esse hábito. Mas fora isso, não teve sei lá, uma representatividade dentro da família que gostasse de quadrinho, que me indicasse quadrinhos. Muito, muito pelo contrário. Eu era o cara que tentava fazer ele gostar de quadrinho. Daí eu que falava, lê isso aqui, lê isso aqui. O que me fazia até morrer de raiva, tinha hora, né? Porque eu tinha um zelo pelos meus quadrinhos, assim, um ciúme. Aí eu entregava lá um gibi, aí quando você viu, o cara dobrava a capa, assim, com a letra. Pelo amor de Deus, você vai fazer isso, devolve, né, cara? Você vai fazer isso, devolve. Isso quando não anotava telefone e recado na capa do gibi. Eu falei, não, vou deixar longe desses vândalos aí. Não vou deixar mais perto deles, não. Mas foi isso. Meu amigo, eu também li que as suas criações começaram na escola, né? Você já começou a criar personagens e a desenhar alguns quadrinhos. Eu até anotei alguns nomes que eu achei incrível. O Jeca Bond, Scroton, os ratos, né? Era um mosquito que ele foi, né? Ele estava perto do acidente, né? Daquela teve um acidente radioativo. Césio, né? Do Césio, então. Aí ele era meio exatamente isso. Então ele era um pouco isso, né? Essa coisa do meio metamorfoseado, assim, uma coisa meio escrota mesmo, né? E era uma época que eu gostava muito de Chiclete com Banana, então tinha aquela coisa meio subversiva de querer agredir, né? Então era isso, o Jeca Bond era um detetive, né? Então era a historinha de detetive engraçado. Essa foi legal porque eu fiz vários caderninhos, assim, eu distribuía, eu fazia um caderno, fechava ele e depois ia passando de mão em mão na sala de aula, assim. Eu tinha até cadê o outro? O pessoal cobrava, né? Era um zine de um exemplar só. Um zine original. Um exemplar só, desse. Nessa época foi quando eu conheci o Enfio, porque um amigo meu, o Alessandro Delarco, ele assinava o Estadão. Então, ele que me apresentou as tiras do Enfio, que talvez tenha sido o primeiro artista que me influenciou na porrada, assim, sabe? Porra, cara, como assim esse cara faz isso, né? Porque eu gostava do Glauco, Laerte, eu gostava de todo mundo. Mas quando eu conheci o traço do Enfio, aquilo foi impactante demais. Eu nem sabia da existência dele. Fiquei sabendo, na verdade, quando ele morreu, né? Eu lembro que até no jornal eles morre o maior cartunista do Brasil. Eu falei, como assim morre o maior cartunista do Brasil? Eu não conheço. Porque ele já estava fora da época dele, né? Era outra geração já. Mas aí esse amigo meu, ele recortava as tiras da Graúna e colocava numa pasta. Na hora que eu li uma, duas, eu falei, me dá tudo. Eu peguei todas as tiras dele, era uma pasta grossa, fui numa papelaria e falei, tira xerox de tudo. Tirou xerox de tudo, uma pasta, e aí foi legal porque o meu desenho nunca foi um desenho muito acadêmico, né? Eu sempre fui muito mais daquela coisa do cartoon mesmo, né? Do traço rápido. Não tinha essa coisa do desenho acadêmico. Então, o Glauco e o Enfio, eles me abriu uma janela para eu falar, rapaz, não preciso exatamente ser acadêmico para fazer minhas histórias, né? E foi ali que eu falei, puta, eu acho que eu consigo fazer isso também.
Aí foi quando eu comecei a pegar esse desenho e deixar ele mais solto, e aí as coisas foram acontecendo. Eu acho muito legal você ter falado isso sobre desenho e sobre o não academicismo, porque no estúdio nós defendemos a ideia de que você nem precisa saber desenhar para fazer bom quadrinho, né? Você pode usar outros tipos de imagem para fazer quadrinhos que não sejam exatamente desenho. Já tive aluno que fez quadrinho com ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, reticência, sendo personagens. Então, assim, é um mito, né? Essa história de que para fazer quadrinho você precisa saber desenhar academicamente perfeito. E você tem uma frase muito boa numa das suas entrevistas em que você diz, eu não sei se eu vou conseguir falar as palavras exatas, mas você diz assim, eu não desenho, eu conto histórias. Não é? Isso. É o que nós fazemos quando a gente faz quadrinhos, não é? Exatamente isso. Porque, tipo assim, se você ficar... Principalmente no meu caso, que eu não tive essa escola que você falou mais acadêmica. Então, eu não me preocupo tanto com isso, né? Não que eu ache bom ou ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, a minha preocupação realmente sempre foi com a história, né? E sendo a preocupação com a história, qualquer ferramenta serve. É que você falou, dependendo da história, é melhor você usar um ponto de exclamação do que você fazer um desenho, né, super, muito bem detalhado e tal. Eu lembro que teve uma vez no Salão de Humor de Piracicaba, a tira que ganhou era, acho que, palitos de fósforo colados. Eu acho que era isso, ou clips, não lembro. Mas o cara fez isso, ele fazia colagem, ele fazia essa brincadeira com o formato do palito e as analogias, né, que dariam para possíveis ali. Falei, puta, que bacana, né? O cara, pela Genial, né? criatividade, foi sensacional. Então, voltando à frase, a preocupação sendo a história, aí é que você pega as ferramentas necessárias, né? Se essa história precisa de um desenho um pouco mais acadêmico, o ideal é que ela seja um desenho mais assim. Não é o caso, é outra pegada. É até melhor que não seja acadêmico, então, senão você não consegue transmitir aquilo que você tinha proposto, né? Imagine, por exemplo, sei lá, a tirinha do André Dahmer Malvados com o desenho do Alex Ross, por exemplo. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, né? Perde, né? Imagina, Perde imagina muito Mouse desenhado por Jim Lee. Então, perde aquilo que une as duas coisas, né? É um conjunto. Às vezes o virtuosismo chega a atrapalhar, né? Então, A mensagem. E eu achei que você transmitiu uma grande lição, que é colocar tudo a serviço da história. A história vem antes, né? Sempre, A história né? vem antes. Eu acho isso uma grande lição. É uma coisa que eu sempre coloco, né? Sempre quando pergunto, eu falo, cara, você tem que se preocupar com a história, né? Se aquilo cabe na história, você coloca. Se não cabe, você não tem nem que se preocupar. A gente, de vez em quando, eu sou chamado para fazer umas oficinas também de quadrinhos, a gente percebe em alguns alunos assim uma busca individual, sabe? Ele quer o traço para fazer a história. Por exemplo, não pode ser muito assim, né, cara? Pega o que você tem hoje, entenda. Primeiro é importante você saber o que você tem, né? E em cima daquilo você conseguir construir alguma coisa. Porque a pessoa fica tão encantada em fazer aquela página daquele cara pulando, mas de repente não sabe nem onde colocar aquilo. Você não sabe onde fazer aquilo depois. Então, primeiro pensa na história, vê se aquilo é realmente interessante, né? E crie sensações, né? Eu acho que contar a história é você, numa página, conseguir transmitir sensações. Se você leu, se aquilo que você escreveu e desenhou, se na hora que você lê, você consegue sentir aquilo, eu acho que você já está num bom caminho, né? Se você só viu um desenho bonito, opa, pera lá, talvez não seja por aí. Todo mundo que faz quadrinhos ou pretende fazer quadrinhos precisa ouvir isso, né? Eu vou tentar fazer com que essa sua fala chegue no máximo possível de pessoas, porque ela é absolutamente maravilhosa. Você falou também que não teve uma formação em desenho, e eu queria falar sobre uma outra formação que você teve, que foi em publicidade e propaganda. E aí eu gostaria de saber se você fez porque você se encantou pela área e queria trabalhar na área também, ou porque era o que tinha mais próximo já dos quadrinhos, da ilustração, do cartoon, e aí meio que por falta de outra opção, você foi para essa graduação. É exatamente isso que você falou. Interior de São Paulo, morando em São José do Rio Preto.
trabalhava com meu pai, minha família ela tem uma empresa de produto alimentício, né? Pipoca, fubá, essas coisas assim, trabalhava lá. E na hora que eu fui, né, chegou na hora de me formar em alguma coisa, a única curso que tinha próximo aqui, né, que tinha dentro da cidade, era publicidade e propaganda. Estava iniciando, inclusive, na época. E foi algo que eu falei, pô, isso aí eu acho que tem um pouco a ver com as coisas que eu gosto, que é a imagem, né? Tudo bem que depois eu fui ver que não era nada daquilo, né? Eu acabei pegando outras coisas que me serviram muito, aliás. Mas aquilo que eu achei que eu ia encontrar na publicidade foi completamente diferente. O curso foi muito bom, inclusive, para eu conhecer pessoas e me mostrar possibilidades. Nessa parte, o curso foi extremamente gratificante. Mas e a proximidade com a tecnologia. Eu acho que no meu trabalho, a publicidade ela me aproximou muito dessa coisa do design mesmo. E isso acompanhou muito o meu trabalho de ilustração, acompanhou muito o meu trabalho de quadrinho. Eu não penso uma página de quadrinho como narrativas, é sempre uma coisa como se estivesse montando uma arte página dupla, né? Talvez isso venha um pouco dessa porque eu cheguei a trabalhar em agências de propaganda, trabalhei bastante tempo em agência. Então, eu tinha sempre, quando eu ia abrir uma página, essa coisa de colocar elementos nos lugares, né? Tentar criar uma linha, coisa que a gente sabe depois, mas que faz parte, inclusive, da estrutura de quadrinho. Né? Mas a própria propaganda ela acabou me ajudando um pouco com isso, né? de colocar em tela. Tanto que eu tenho uma facilidade, tenho um feeling bom de resolver páginas na tela de um computador, no iPad. Assim. Eu acho que porque eu sempre acabei trabalhando tanto com isso, então vou colocando os elementos e aquilo ali vai se construindo e é rápido, né? Você consegue ir tirando rápido ali, para mim foi bacana. Mas eu entrei por conta disso mesmo, porque na época não tinha nada, não tinha um outro curso que eu me identificava. E acabou sendo bom, né? Não foi ruim, não. Principalmente assim, como eu falei, na parte de ilustração eu achei que deu um diferencial incrível. Principalmente quando eu entrei no jornal, no Diário da Região, para ser ilustrador, eu lembro que eu tinha mais uns 3 ilustradores lá, o pessoal até ficou meio espantado, assim, porque eu não respeitava muito as regras assim, né, que eram estabelecidas na época. Porque eles costumavam fazer assim, eles montavam a página e passavam para o ilustrador. Essa ilustração ela tem 3 colunas por 15. O ilustrador fazia o quê? Ele pegava as 3 colunas, que ia dar lá uns 14 centímetros, mais ou menos, alguma coisa de 15 centímetros, fazia aquilo numa folha e desenhava a ilustração ali. E para mim aquilo não fazia sentido nenhum, porque eu vi uma imagem quadrada numa página de jornal. Eu falei, não, é isso aqui? Não, mas ó, eu vou fazer uma ilustração vertical, você coloca o texto do lado, sem linha, nada. Pô, André, você não está respeitando o negócio. Não, mas vai caber, cara. Em vez de fazer quadrado, eu fiz esticado, vai caber do mesmo jeito, não tem problema. E aí foi ainda até que foi, depois de um tempo, tinha um diagramador lá que ele ficava cabreiro, porque ele deixava a página montada só para encaixar o desenho. Aí eu chegava com um desenho que não era no formato, ele tinha que diagramar de novo. Aí ele foi reclamar com a editora. Falei assim, eu dou o tamanho, ela olhou, não, mas as dele fica mais bonita, espera ele mandar esse diagrama. Aí até os outros ilustradores acabaram começando a fazer essa coisa mais aberta, né? Que vem legal, um pouco de montar anúncios assim, tal. Foi legal. Também imagino que publicidade e propaganda tenha te ajudado no lado de autor, no sentido de promover sua obra também, né? Sim, também. O diálogo com o público, né? A venda, enfim, né? Tudo isso eu acho que agrega. Estudar é sempre bom, né? Sempre, né, cara? Não perde. Tem uma coisa que você não perde é conhecimento, né, cara? Só que esse bate-papo nosso aqui, você pode ter certeza que alguma coisa a gente está levando e quem escutar está levando também. Com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu quero começar, então, a falar sobre o seu começo profissional nos quadrinhos, ou o começo da sua carreira publicando quadrinhos. E você começou em jornal, é isso? Sim, sim. Em 94? 94, meio de 94, mais ou menos. Foi na época que eu fazia publicidade e propaganda. Eu estava, acho que no primeiro, segundo ano de faculdade. E tinha uma amiga minha, a Luciana, ela começou a publicar uma tira no jornal da cidade. Eu morri de inveja. Caralho, ela conseguiu publicar a porra da tira. Aí deu 6 meses, ela não tinha mais saco para fazer. Ela, você quer entrar no meu lugar? Eu falei, pô, se os caras toparem, né? Vai ser 10. E aí ela conversou lá, manda ele fazer alguma coisa. Eu sei que em 3 dias eu montei uma tira, né? Uma série de tiras assim, rápido. Noção zero de como fazer isso, né? Porque para mim
sei lá, eu vi o tamanho da tira, eu achei que eu tinha que desenhar o tamanho da tira, né? Muito cru demais, né? Eu sabia que eu ia desenhar maior e eles iam reduzir e tal. Aquele monte de tirinha pequenininha, tudo desenhada com nanquim. Outra coisa que eu fiz, falei, rapaz, porque eu desenhava, mas eu desenhava lápis, desenhava com canetinha. Aí eu falei, nossa, agora vai sair num jornal, né, cara? Eu não posso desenhar com qualquer coisa. Aí eu comprei aquelas canetas carregáveis de nanquim, lembra? Aquelas canetas Lembro. De arquiteto, né? Não, de arquiteto. Da Desegraf, acho que era da Desegraf. Cara pra cacete e tal, você colocava, não, é com aquilo. E aquilo pro meu desenho não era grande coisa, o meu desenho era rápido, assim, e ela é uma caneta técnica mesmo. E a ponta entupia, né? Entupia, e se você usasse um papel muito poroso, então era uma desgraça, rasgava o papel. Mas eu encarei que tinha que ser nessa, porque agora vai sair num jornal, né? Então, eu acabei fazendo, fiz. Aí foi legal, porque como... Era diário? Era diário, publicação diária. Né? Só não saía de segunda-feira. E foi um projeto muito bacana, porque eles começaram a desenhar nessa amiga minha, e quando eu saí, eles gostaram tanto dessa coisa de uma pessoa da cidade, de uma pessoa do mais próximo a fazer tiro, que eles abriram espaço para uma galera do interior fazer. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu vi, talvez a única vez que eu vi num jornal do interior, tinha a tira do cabeçalho ao rodapé. Eu acho que tinha umas 8 tiras, de fora a fora. Tudo, tirando a fábrica, a Fagner Nostra e tal, uma ou outra que era de syndicate, alguma coisa assim. O resto era tudo, gente, ou da cidade ou da redondeza aqui. Então ficou, assim, acho que um ano nessa, né? Falei, pô, hoje eu vejo o tanto que eles foram foda nisso, né, cara? Porque a gente sabe que que jornal, espaço é dinheiro, né? Sim. Tanto que a primeira coisa que roda quando tem uma crise é a tira. A tira que ela ocupa espaço lá e você tira lá fora e pronto. Então a gente chegou a ter tira do cabeçalho ao rodapé só artistas do interior. Foi nessa época que eu produzi muito e eu aprendi muito, né? Porque se tem uma coisa que eu sempre falo nas oficinas que eu dou, é que tem uma dica, produz, né, cara? Se você conseguir produzir diariamente, melhor, né? Produz. Não adianta fazer um desenho perfeito a cada 3 meses, né? Aliás, não vai ser perfeito, né? Não vai. Talvez você desenhar direto e no final do 3º mês você tenha um desenho melhor do que o primeiro, né? Mas não vai. E foi uma época que aí eu dei uma desencanada, eu fui aprendendo, eu conversava com um cartunista que chamava Dom de Moura, que ele era chargista oficial do jornal, e ali fui aprendendo, desenha maior, né? Pega uma caneta que você, com a tua mão, consiga soltar mais, que o desenho é mais solto, que desenhava quase um plágio do Enfio, né? O meu desenho de começo. E aí eu fui fazendo. E aí teve uma época que cortaram alguns cartunistas, eu fiquei, né? E aí eu fiquei, ali nesse jornal, fiquei muitos anos. Eu fiquei com a tira de 94 até 2000, depois voltei lá em 2002, 2003 e saí agora em 2019 de lá. Nossa! E com o mesmo personagem? Porque sim, no começo não tinha personagem fixo, mas você criou o Crumb, né? Isso, é Crumb. Que e depois passou a chamar você mudou o nome. Isso. Aí, é homenagem ao Crumb? Total, né? Uma homenagem, eu falei, daquela época de somos foda. A tira chamava violência gratuita. Olha a ousadia, né? A gente queria chocar as pessoas. Se eu pegar as primeiras tiras... Tinha influência dos escrotinhos, Bob Cuspe, não? Bob Cuspe, Editora Circo, aí o Crumb e tal. Tinha muito sexo, bebida, né? Aquela coisa da idade mesmo, de você querer fazer. Eu queria muito fazer aquilo, né? Tanto que ali, na época, eu fazia umas tiras e eles não deixavam passar. Eu fiz uma série de umas 7, 8 tiras do Crumb e a editora, não, isso aqui eu não posso publicar. E aí a minha defesa, né? A minha defesa era tipo assim, mas isso aqui sai na Folha de São Paulo do Geraldão e eles publicam. Aí a mulher já me deu uma carteirada, né? Falei, mas aqui não é a Folha e você não é o Glauco. Mas era assim, pô, ver, cara. Era uma tira, por ser jornal do interior, né? E o jornal, assim, ele tá na família, não sei, né? Mas, assim, era uma tira que o Crumb, ele broxava, né?
Ele tinha dado uma bela de uma brochada e tal, então ele ficava conversando com o pinto dele, pegando, o que é isso? Olha o papelão que ele faz. Aí, pô, ela tinha uma responsabilidade que ela não, talvez ela estava certa na época ali de não colocar aquilo no jornal, do jeito que eu fiz, pelo menos. E durante o tempo tudo foi, enfim, evoluindo naturalmente, o personagem mudou de nome para Grump, né? Grump, é. E até hoje, até hoje você produz o Grump? Ah, não, parei, faz tempo já, porque eu produzi bastante até um 2016, 2017, mais ou menos. Depois desse período, eu passei a publicar as repetidas, que são acho que umas 4.000 tiras que eu tenho pronta desse personagem e tal. Mas 4 eu não mil? queria. Ah, por aí. Nossa. Daí, isso que eu devo ter no computador. Se eu contar as de papel que não está escaneada, que bobeava, passa até um pouco mais, assim. Tinha muita coisa, cara. Desde 94, né? Fazendo tira é bastante material mesmo. Só que tem muita coisa que eu não publicaria de novo, sabe? Não dá para aproveitar tudo, não. Onde eu olho para, rapaz, como me deram um espaço, né, com esse negócio aqui. A gente vai ter essa autocrítica aí, né? O Grump mudou de nome. Faz parte da época, né? Enfim, faz parte assim, da história. Eu até estava conversando com o Sérgio Chaves, quando estava lá em Portugal, falando, tem alguns trabalhos que eu gosto, que eu gostaria de redesenhar, né? Porque, rapaz, isso aqui ficou bom, mas esse desenho não é um desenho que para esse trabalho. Só que aí eu tenho um problema que me dá uma sensação de derrota você fazer algo que você já fez, refazer algo que você já fez. Pô, mas você não tem mais nada novo para apresentar? Você vai ter que redesenhar algo que você já fez? Então eu disse, não, deixa o que foi feito, né? Deixa lá. Vamos fazer algo novo, né? Depois, porque tá lá, foi feito, né? Tá na história aí. Quanto ao Grump, só para fechar essa coisa do Grump, chamava Grump. Ele passou a se chamar Grump quando a Agência Estado passou a distribuir a tira nacionalmente. Ele distribuía num pacote de conteúdo, né? Jornal do Interior tem muito disso, né? O Jornal do Interior ele faz a matéria local e a matéria nacional eles compram um pacote de uma Agência Estado, de uma folha, tudo. E nesse pacote da Agência Estado ele ia lá algumas fotografias, algumas matérias e uma parte de entretenimento, que era a tira. Quem fazia a tira antes de mim era o Jean Galvão, da Folha. Legal. Uhum. Então, aí, na época, ele falou assim, ó, ele ganhou o concurso da Folha, né? Na época, ele fazia para a Agência do Estado. Aí, ele ganhou o concurso e falou assim, não poderia mais fazer para a agência. E aí, ele passou a bola, ó, vai vagar meu espaço aqui. Você tá afim? Falei, pô, né? Demorou. Aí, eu, acho que o Rico e mais, não sei, acho que uns 3 cartunistas meio que disputamos a vaga da tira e eu acabei ganhando, o grupo acabou ganhando. E foi quando eu falei, cara, porque estava me incomodando chamar ele de Crumb. Ele não tinha nada de Crumb mais. Sabe aquela homenagem que não se justifica? Eu falei, ele já não era mais, né, subversivo, ele já era mais um bobão, assim, aquele cara metido de querer ser e não é. Então, era uma homenagem que não justificava mais. E eu falei, pô, agora ou muda agora ou não muda mais. E aí eu tinha um amigo, né, que ele não conseguia falar Crumb, ele falava Grump. Eu falei, pô, Grump, a sonoridade até que é bacana, né, cara? A sonoridade é interessante, tudo. E acaba, quer saber? A partir de agora chama Grump e tal, né? Para não ter uma relação estranha, assim. Eu até gosto mais, eu acho mais engraçado. O Grump, acho que combina muito mais com ele hoje do que o próprio Crumb. Ah, que legal, que legal. E aí você falou de influências também, né? Você falou da sua grande influência do Enfield, especialmente no começo da sua carreira. Falou da influência do próprio Crumb, né? Do Robert Crumb. Já citou a editora Circo, Angeli, Laerte, Glauco. Mas eu sei que você também é influenciado por outros autores, talvez alguns autores não tão óbvios assim em relação ao visual do seu trabalho, né? Mas que te influenciam de outras formas. Teria como você citar alguns? Nos quadrinhos, né? Tudo vai das fases, né? As fases e aquilo que a gente quer fazer. E quando essa época do Enfield, do Laerte, né? Do Glauco, tudo foi uma época que eu queria fazer tira de humor. Então aquilo para mim era o meu combustível principal, né? Aí eu comecei a gostar mais de histórias um pouco mais longas, um pouco mais trabalhadas, assim. E é lógico que a gente comentou no começo da nossa gravação aqui, tem traço que não serve para algumas coisas.
E eu comecei a olhar muito o Will Eisner, por exemplo, né? Que eu sei que você é fãzaço também. Né? Sou demais. Então, e não tem como não. O Will Eisner ele me encantou muito por conta de, tipo assim, não era um traço de herói, né? Ele não é um traço da Marvel e da DC. Porém, ele é um traço foda, você tem, é muito expressivo. Falei, cara, São isso aqui é pessoas de quase verdade, né? pessoas de verdade, né? A expressão que ele coloca é um traço que ele brinca entre o acadêmico e o desenho de humor ali, ele fica meio que flutuando naquele negócio. Falei, cara, isso aqui é muito legal. Além, lógico, né, das aberturas foda que ele faz do Spirit, daquela diagramação totalmente fora do padrão. Então, foi um dos caras que eu falei, isso aqui é muito legal. O Christopher Blank, quando eu vi o Christopher Blank, o Isaac o Pirata, aquele jeito dele contar a história, eu achei muito, muito... Né, aquela falta de pressa, né? Ele não tem... Fica lá fazendo um cara andar pela cidade uma página inteira, sabe? É para ele chegar no bar. Assim, só, pronto, acabou. Fiquei uma página inteira colocando ele andando na rua para no final ele chegar. Não tem pressa. Aí volta naquilo de novo. A narrativa é mais importante do que a informação. A informação é clara. O cara estava num lugar e chegou no bar. Agora, como ele vai chegar, aí, meu amigo, aí é um papel teu, aí é trabalho seu, né? Ele pode chegar de uma maneira muito que não te impacta de forma alguma, ou ele pode chegar de um jeito que você começa até a descobrir algumas coisas sobre ele sem ele falar nada. Né? Então, é um artista também que eu gosto bastante, né, de analisar o trabalho dele. Quando eu vi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, aquela coisa do diálogo dentro da cabeça, isso me impactou bastante também. Falei, cara, os personagens não falam, né? Ele fica pensando e ele fica interagindo com aquilo. É algo que eu acho que também me influenciou bastante. Sérgio Aragonês, porque ele era um cara que ele estava num degrau, assim, tipo assim, um desenho de humor que faz quase onde está o Wally na página dele, de tanto desenho que ele faz. Ele é um cara que eu falei, puta, cara, isso aqui, eu faço um desenho de humor, mas eu não preciso ficar só nesses quadrinhos, eu consigo expandir isso de outras formas. E literatura, né? O próprio... Na época eu lia bastante Bukowski, li bastante Franz Kafka. Né? Então, aquele tipo de sensação que você experimenta na leitura, seja ela quadrinho, literatura ou no próprio cinema, eu tento, né, pegar aquilo, não reproduzir, mas eu tento passar. Né, é o que eu peguei deles. Né, assim, eles conseguiram passar algo que não foi dito. Eu não precisei falar, ó, está acontecendo isso. Não foi dito, mas você está sentindo isso. Eu acho que em termos de influência, esses aí, deve ter outros que eu não estou lembrando agora, com certeza. Mas já são geniais aí o suficiente. E eu fiquei muito curioso quando você disse numa outra entrevista que se tivesse que adaptar alguém na literatura, seria o Bukowski. Bukowski, né? Isso está nos planos? Não, ainda não. É um cara, ainda não. Mas seria interessante. Bukowski seria interessante. Pô, teve uma época que eu li muito Bukowski. Até uma época, hoje eu gosto muito da poesia do Bukowski. Ele tem muito essa coisa do bêbado, né? Daquela coisa das putas, daquele ambiente meio sujo. Isso, na época, me encantava bastante, mas depois de um tempo, não foi isso que me atraía mais, mas o diálogo dele eu achava muito verdadeiro. Assim, eu acho alguma coisa meio poética, no sentido de não que... As pessoas confundem poesia, né? Eles têm uma visão errada do que é poesia. Acho que poesia tem que ser bonitinha. Não é. Na verdade, a poesia ela te desperta algo que tem que ser pela poesia e pela arte. Não tem outra coisa que vai tirar isso de você se não for a arte. E o Bukowski, comigo, pelo menos, ele consegue fazer algumas coisas, né? Algumas frases dele. Teve uma frase dele de um livro que me impactou pra caramba, cara. E foi numa época muito difícil da minha vida também. Eu não vou lembrar a frase exata, mas era tipo, pés de piratas pisaram no assoalho, no limpo assoalho da minha alma. Pés de piratas pisotearam. Cara, era exatamente o que eu estava passando naquele momento, sabe? Tipo assim, você tá com a tua vida perfeita e como se fosse uma horda de pirata, acabou, invadiu a tua vida de uma forma que você não esperava e você não tem muito o que fazer. E eu vi aquela frase e falei, rapaz do céu, né? Como numa frase ela consegue sintetizar algo que você está sentindo. Então, isso é um cara que eu gosto bastante. Poderia fazer alguma coisa com ele. O Kafka também eu acho uma coisa absurda de... Esse seria legal também, fazer uma adaptação. Inclusive, semana eu li Na Colônia Penal de novo.
né, com as ilustrações do Mutarelli. Continua, terceira vez que eu leio esse livro, continua sensacional para mim. Muito bom. Cara, e você falou em sintetizar ideias, e sintetizar ideias é basicamente o trabalho de um tirista, né? De quem faz tiras diárias. Em 2008, me corrija se eu estiver errado aqui no ano, você subverteu um pouco isso quando você criou o SIC, né? Não é que subverteu, mas você ganhou um pouco mais de espaço, você explorou um pouco mais de espaço para continuar sintetizando ideias semanalmente. Eu acho que, se eu não me engano, o SIC virou uma tira semanal, não é isso? Sim. No qual você tinha um pouco mais de espaço para explorar ideias, para criar mini crônicas, para expandir a linguagem que você já fazia muito bem na sua tira, não é isso? Exatamente. O SIG surgiu dessa necessidade mesmo de querer contar histórias que não fossem de humor. Você falou assim, você tem da parte de grupo, o grupo não é algo que conversa tanto comigo hoje, essa coisa da tirinha de humor. As tiras que eu publico no Instagram são todas tiras antigas, eu não tenho produzido o grupo. É um personagem que eu gosto muito, dou risada, eu me pego rindo com as coisas que eu fiz. Puta, o grupo é palhaço mesmo. Mas eu não tenho vontade de produzir. Na época, acho que foi em 2009, 2008, eu estava com muita vontade de fazer algo fora de humor, né? de começar a explorar uma narrativa que não fosse só engraçada. Conseguir explorar um pouco e explorar as ferramentas de quadrinho, coisa que você não consegue explorar numa tira, né? Não consegue ampliar. Você sabe muito bem disso. As suas tiras diárias e as suas tiras dominicais, elas têm outra pegada, né? Assim, total. A ferramenta que você tem na tira dominical é uma coisa que você fala, nossa, agora eu me jogo aqui. E o SIC foi um pouco isso, cara. Precisava de mais ferramentas, né? E voltando àquilo que eu falei, tipo assim, que a gente tem que produzir muito, eu sempre me coloco como propósito. Vocês têm que, de vez em quando, você arrumar uns problemas para a cabeça. Entendeu? Assim, eu estava com o meu espaço lá de tira diária, a tirinha pequenininha. Aí eu falei, cara, eu vou publicar isso semanalmente, porque assim eu vou fazer uma por semana e eu não vou falhar. Então, aí eu cheguei no editor e falei assim, eu estou com uma proposta assim e tal, não muda nada, não vai aumentar nada, a tira continua a mesma, só que de domingo, ao invés de você me dar o espaço de uma tira, era publicado 3 tiras na época. Se não me engano, era eu, o Garfield e o Agar. Eu acho que era isso, não lembro. Uma das duas sai e de domingo publica um SIC que equivale a 2 tiras. Né? Para eles não ia mudar nada, eu sou do jornal ali, né? Estou em casa. Aí eles toparam. Aliás, um argumento forte é que a tira ganhou o Salão de Humor de Piracicaba. Né? Então, quando ela ganhou, foi onde eu testei. Falei, cara, quero ver se isso aqui funciona. Era a categoria tiras, mas não quero fazer tira, quero fazer outra coisa. Aí eu fiz um formato, exatamente o que eu falei. Peguei como se fosse uma tira dupla, seria uma tira dominical antiga, né? Aquelas tiras antigas do Agar mesmo, Calvin. Ela era um pouco mais maiorzinha. Só que eu não queria fazer duas linhas. Esse espaço aqui é livre para fazer o que quiser. E foi quando eu comecei a fazer, o editor topou, e ali eu nadei de braçada. Ali eu desenvolvi narrativa pra caramba. A coisa da síntese, né? Você tem aquele espaço, não tem como você... Ou você usa aquele espaço direito, ou ele fica mal feito. Então, eu já, muita experiência com tira, tinha essa coisa de fazer uma coisa complexa e ela fechar no final, né? Isso foi bem legal. Foi uma experiência, eu considero o SIC, meio que a transição do Grump para o que eu faço hoje, sabe? O Grump é aquela coisa da tira de humor, o SIC ele é uma tira, não é só de humor, e ele tem uma linguagem de quadrinho, e hoje o que eu faço, umas histórias mais longas, o mundo de Yang, né? Todas as graphics que eu faço e tal. Então foi uma coisa muito, muito bacana de ter feito. O SIC é um dos seus trabalhos que eu mais gosto. Eu adoro as cores, adoro a diagramação, adoro as ideias. Tem muita coisa reflexiva ali, filosófica, né? Sim. Realmente assim, eu acho que você conseguiu definir muito bem quando você chamou de mini crônicas. São realmente mini crônicas. E não ter um personagem fixo também é um grande desafio, né, cara? Sim. Criativamente falando, eu acho. Também te liberta, né? Para a proposta do SIC, eu acho que ela funciona até melhor, assim, porque tem tira do SIC que simplesmente sei lá, coloca uma mancha no desenho e o cara, o que é essa mancha, sabe? Aí no final é uma obra de arte que o cara coloca alguns milhões de dólares que ela vale lá. É um cachorro?
de $1 milhão. Então, tipo assim, te liberta, né? Te liberta. E a proposta do SIC, é o próprio nome da tira, SIC, assim é assim, né? Não estranha, não. É engraçado que o SIC, ele é publicado na mesma época que o grupo saía durante a semana e o SIC saía de domingo. Eu vi muita gente aqui de Rio Preto que gostava do grupo, mas não entendia o SIC. Porque estava acostumado com o humor, né? E muita gente fã do SIC, não é que não gostava do grupo, mas já achava outra coisa. O grupo é legal, mas o SIC é outra pegada. Falei, exatamente isso. São duas coisas muito diferentes, assim, né? Duas propostas, duas fases diferentes de trabalho, na verdade. Né? Acho que é... E aí uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, que é uma coisa que permeia também a minha cabeça de autora, você acha que publicar no jornal te ajudou de alguma forma a pensar num público que não fosse aquele público regular de quadrinhos, aquele público que só, né, que já conhece quadrinho de super-herói, que já conhece, sei lá, Turma da Mônica e tal? O fato de publicar no jornal, você atinge um público muito mais heterogêneo. Concorda comigo, não? Sim, eu concordo, mas é algo que não me passou pela minha cabeça como estratégia, sabe? Tipo assim, estou atingindo esse público. É porque a resposta do jornal, né? O jornal ele é uma edição que tem 1000 coisas, né? Notícias, esporte. A maioria das pessoas elas vão lá, entra na página do esporte e ignora o resto. Tá? A tira é essa ilusão, tipo assim, o jornal, aquele chegou a ter 25 mil exemplares diários, Nossa, 25 mil pessoas, uma família, 2, 3 pessoas. Então, estamos atingindo a tira para 50 mil pessoas ou 70 mil pessoas. Mentira! Talvez aquela família ninguém leu a tira, entendeu? Então, tipo assim, a gente sente a resposta em casa mesmo. Na minha família, as pessoas, o meu irmão, ele vai na página de esportes e ignora o resto. Né? Então, não era uma coisa que fala assim, o jornal está atingindo o público. Não, o público ele vem. Se o público ele gosta da tira, em contrapartida, eu tive várias respostas de pessoas que recortavam a tira. É um cara que ele recortou a tira, ele colou tudo na parede do quarto dele, assim, um monte de tira que ele gostava do personagem. Puta, que legal. Então, não é algo que eu falo assim, vou atingir esse público. Até porque o meu único público até então era só o jornal. Eu não publicava em revista, não tinha essa coisa de fazer heróis. Tem um gênero que eu nunca flertei de trabalhar, o gênero de herói. Né? Não combina muito com o que eu faço e tal. E sonhava, assim, né? Algo parecido com uma revista Chiclete com Banana. Ali na época era uma coisa que... A gente chegou até a fazer fanzines na época, chegou a distribuir, fizemos algumas coisas bacanas aqui na cidade. Mas voltando à pergunta, eu nunca me preocupei tanto com quem estava lendo a minha tira. Sabe? Fazia aquilo que eu queria fazer. Eu achava que é algo que eu gostaria de colocar. E aí aquelas pessoas que se identificam, é lógico, elas vão se aproximando. Né? Porque se a gente ficou pensando em quem está lendo e quem não está lendo, não tem como, né? Não tem como a gente saber também. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A minha preocupação particular é justamente para... Não é nem sobre tema ou sobre aquilo que eu quero contar, mas é sobre a clareza mesmo, né? A vontade de ser entendido da maneira mais universal possível. Isso a tira me ajudou muito, né? A pensar que tem pessoas que realmente só leem a parte de esporte, mas tem aqueles que recortam a tira. E, de repente, aqueles que recortam a tira não leem outro tipo de quadrinho, não tem uma escola de quadrinho diferente daquela, né? Eu acho isso muito enriquecedor. Se ele não tem esse filho, não adianta, porque ele diz, não entendi. Ok, posso ser um dos culpados, né? Essa preocupação eu tenho também. Tem hora que a coisa fica tão hermética, porque eu também não gosto de entregar tudo prontinho, sabe? Eu gosto, faça a sua parte também. Sim, você tem que fazer a sua parte. Eu acho que é importante o leitor participar do entendimento. Mas tem hora que a gente erra a mão, né? Tem hora que eu vejo uma tira de rapaz, mas por isso que ninguém entendeu aquilo, né? Nem eu estou entendendo hoje. Mas é o que você falou. Dependendo da pessoa, ela te dá um feedback, aí você tem que falar, quem é que está me dando esse feedback? Essa pessoa ela não tem o hábito de ler quadrinho, ela não tem sequer o hábito de leitura. Ela é apenas uma pessoa próxima de mim por questões de amizade, de família. Então, eu analiso muito isso também. Né? Isso não tem a ver de não aceitar críticas. Eu escuto muito críticas, assim, mas eu também me coloco como um dos críticos. Né? Então, eu tento ser claro, mas eu tento
não tento ser 100% claro. Eu acho que tem um elemento do trabalho ali que eu considero assim, para ele ser interessante. Eu não, a ponto de daquelas pessoas, aquele público que eu quero atingir, ele realmente acha uma sacada diferenciada, sabe? Ele se identifica com aquilo. Porque se a tira ela é muito, muito, muito 1 mais 1 é igual a 2, ela vira uma coisa muito diluída, né? Ela vira uma coisa e ela, sei lá, para mim ela perde o encanto dela. É legal você ter o insight, aquela coisa, nossa, olha isso aqui, cara. Então, tipo assim, e aquilo que você vê depois, você vai acompanhando, puxa, cara, olha que louco isso aqui. Então, isso que eu busco, né? Talvez não atinja todo mundo, né? Não consigo atingir nem nas gráficas. Tem ninguém consegue atingir todo mundo, né? Então, essa é outra ilusão. É outra ilusão. Então, uma coisa que, assim, não me preocupa. Me preocupa, assim, é uma unanimidade, acho que eu errei a mão. Tá estranho, né? Se é unanimidade, tá estranho. Essa unanimidade é complicado. Mas aí, o que você acha disso? Porque, às vezes, eu peço... Minha primeira leitora é a minha esposa, né? A Cláudia. O que você acha disso? Vai lá, eu acho confuso. Teórico, eu concordo com ela. E tal. Aí, não, tá bom. É confuso, mas tem que ser um pouco confuso mesmo. Aí, vai indo, a gente vai tentando, no final das contas. É isso aí. Cara, você falou que o SIC foi uma transição entre as tiras diárias e os seus trabalhos que você faz hoje, que são trabalhos relacionados, são álbuns, são histórias mais longas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Eu tenho aqui, eu listei aqui alguns. Eu Matei o Libório, Mundo de Yang, o Darumá, né? Que é uma história sobre um amuleto, não é isso? Até chegar na Graphic MSP do Chico Bento, né? No Sinal também, é uma outra obra importante sua. Você poderia falar um pouco sobre elas? Assim, vamos deixar a Graphic MSP para um outro momento. Vamos falar sobre suas obras mais pessoais, né? Cita elas aí, vende um pouco aí o teu peixe agora. Na sequência aí, né? Primeiro, Eu Matei o Libório. Eu Matei o Libório foi a primeira HQ mais longa que eu fiz. Ela foi a primeira após transição do SIC. Falei, será que eu consigo fazer algo um pouco mais longo? Eu Matei o Libório tem uma história legal também. Porque Eu Matei o Libório, ela saiu em 2013. Eu fiz ela para ir no FIC, né, de Belo Horizonte. Porém, ela foi escrita em 2002. Eu estava lá e comprei lá. Comprei lá na sua mesa. É na época. Então, mas o Eu Matei o Libório, você lembra da revista Front, da Via Letra? Lembro. Era um grupo, né, um conjunto de cartunistas e quadrinistas que a gente meio que colocava as histórias, né, para serem votadas e tal, e ser publicado. Eu Matei o Libório saiu ali. Era uma história de... Primeiro, ela era um conto. Eu escrevi um conto, que a revista ela publicava contos e HQs. Né? Eu escrevi um conto, aí depois eu peguei esse conto e fiz HQ. E eu mandei os dois. Todo mundo adorou a história. O conto era até muito mais coisa. E a história tinha lá, acho que 9 páginas. Né? Só que, na época, a história é maravilhosa, mas esse desenho tá muito ruim. E tava mesmo, cara. Mas ele era tão ruim, ao que é a arte, né? Tinha uma parte que era do desenho que era tão ruim que tinha gente que defendia o desenho justamente por isso. Não, mas isso aqui é que tá legal, porque ele era um desenho ruim, mas ele não tinha proposta de... Não era uma mão que tentou ser uma mão bem feita, ele era um rabisco. Então, não, ele é isso, né? Na época, eu sempre tive essa felicidade de saber em que degrau eu estava da minha arte. Então, eu não tentava fazer algo que eu não conseguia fazer. Mas aquilo que eu conseguia fazer, eu sempre dei o máximo. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Resumindo, naquela época a história entrou em votação, entra, não entra. Aí eles chegaram e falaram assim, publica o conto. Então, o conto... Não, mas se eu publicar o conto, eu nunca mais vou publicar essa história. Então, não publica nenhum dos dois. Porque eu quero publicar isso como quadrinho. E aí eu não deixei publicar na revista. Aí, em 2013, eu precisava de um material para levar para o FIC. Falei, cara, eu acho que está na hora de fazer o Libório. E aí foi legal, né? Porque era uma história de 9 páginas, virou uma história de 40 páginas. Foi sensacional, foi maravilhoso pegar aquilo e transformar em quadrinho. Eu Matei o Libório é o quê? A história de um sujeito que ele tem a infelicidade de conviver com um cara, que é o Libório, que é melhor que ele em tudo, né? Ele é o melhor genro, ele é magrinho, ele não bebe, ele não fuma, ele é um cara perfeito. Então, todos os defeitos desse cara, do que convive com ele, que não tem nome na história, acaba ressaltando, né? Você devia ser igual o Libório, olha o Libório. Por que você não faz igual o Libório? Então, por isso que ele
como solução, ele acaba matando o Libório e a história é explicando por que ele matou o Libório. A parte mais legal, apesar do Libório ser um cara perfeitão, super... O Libório não tem maldade, né, cara? Não foi uma nem duas, acho que a maioria, a esmagadora maioria, falou que também mataria o Libório. Como é que a gente é? Meu, o cara não merecia morrer, cara, mas vou te falar, hein? O coitado do outro que veio do lado dele. Então, essa foi a primeira. Aí depois, como o Graphic saiu, se eu não me engano, Daruma. Daruma é a história de um amuleto, né, que é um amuleto oriental, japonês, que é a representação de um monge chamado Bodhidharma. Esse amuleto ele tem uma representatividade de perseverança, na verdade. Só que no Ocidente ficou muito pautado pelo bonequinho que você pinta um olho e faz um pedido. Quando o pedido se realiza, você pinta um outro olho em sinal de agradecimento. Mas pesquisando as origens do amuleto, né, que não é nada disso, não tem nada de agradecer, sabe? Não é essa parada. É um amuleto que é perseverança. Ele é um amuleto, né, que ele te coloca numa situação de coisas inconcluídas, né? Você pintou um olho, você só pode pintar o outro olho quando você concluir aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Então ele fica te lembrando, cara, você não fez, né? Você não fez, você ainda não fez. E na HQ, um personagem ele faz um pedido meio estranho, ele está bebaço, né? Bebeu muito, e ele não gostaria de ter feito aquele pedido, porém, né? O amuleto ele começa a entrar dentro dele e tem uma inquietação absurda para ele concluir aquilo que ele jamais gostaria de ter pedido. Essa é a temática do Daruma. Adoro essa HQ, acho ela engraçada e ela tem umas... Foi onde eu comecei a colocar umas pegadas mais reflexivas. Eu matei o Libório ainda é muito humor, né? Aí no Daruma já começa a entrar uma cultura oriental, que é algo que eu gosto bastante, e uma reflexão sobre a vida, que já tinha muito no SIC, inclusive. E aí eu já começo a jogar para as HQs mais longas também. Depois do Daruma vem o Sinal. O Sinal também, na proposta de desgraçamento de cabeça, você coloca o Afrânio, que é um cara ali dos seus 40 e poucos anos, que ele não deu muito certo na vida. É um cara que o irmão dele é médico, o outro irmão é advogado, ele tinha tudo para ser um arquiteto, né, e ele acabou virando vendedor de vassoura, pelas escolhas que ele fez na vida. E o Sinal é isso, ele buscar um sinal, ele entende que, na verdade, as escolhas dele foi porque ele não está conseguindo entender o que o universo, né, manda para ele. E quando ele escolhe algo errado, foi porque ele não conseguiu enxergar qual era o caminho certo. Então ele começa a procurar sinais das coisas. Quando ele tem um momento de indecisão, ele começa a ver o que o universo está falando. Começa a dar certo, a vida dele começa a melhorar, ele começa realmente a se entender bem com o universo. Porém, como ele mesmo diz na HQ, gostaria que o universo fosse mais claro às vezes, né? Que aí foi finalista do Jabuti, né? O Sinal? Foi finalista do Jabuti. Que uma história que eu gosto demais também. No mesmo ano saiu o Chico Bento, aí depois saiu Os Olhos de Bartô. Né? Os Olhos de Bartô já é algo bem atual, né? Já é uma história. Os Olhos de Bartô foi antes do Mundo de Yang? Não, foi depois. Tem o Mundo de Yang também. O Mundo de Yang ele é uma não chega a ser uma graphic, ele é uma mistura entre tira e graphic, né? Mas o Mundo de Yang ele saiu depois do saiu praticamente junto com o Daruma, né? O Mundo de Yang era uma série ele entrou no lugar do SIC, o Mundo de Yang. O Mundo de Yang entrou no lugar do SIC. Eu estava cansado de fazer o SIC, falei, agora eu preciso arrumar outra encrenca para a cabeça, né? Voltando aquilo que eu falei, eu tenho que arrumar algo que eu não fiz ainda. Aí vou contar uma história de aventura e fantasia, onde eu consiga explorar muito essa questão existencial, que era algo que eu estava muito a fim de fazer na época. Porém, vou publicar toda semana, mas todas elas formam uma história só. Lembrando e Daruma e Mundo de Yang com fortes influências orientais, né? Total. Depois de Daruma, quase tudo que eu fiz ali, se você procurar nas entrelinhas, você vai ver alguma coisa meio de impermanência budista, tal. Então, você vai achar alguma coisa ali, porque são formas de ver o mundo, né? São formas de tentar entender algumas coisas. Então, acaba... Não tem como não aparecer, até que de forma indireta. Você pega
o sinal. O sinal ele não tem nada de oriental no sentido da estética, assim. Mas se você olhar e ler, você fala, pô, rapaz, tanto que eu sempre coloco lá uma frasezinha, geralmente do Lao Tzu, né, do Tao Te Ching, né, que tem a ver com o que aconteceu ali, né? Então a gente vai brincando um pouco com isso, né? Tentando amarrar algumas coisas, não para explicar nada, né? Porque a gente, na verdade, não tem resposta para nada, mas só para ajudar a compartilhar a dúvida. É mais ou menos isso. Desculpa, mas eu te interrompi. Você ia falar da tua obra mais recente, né? Saiu, acho que ano passado. O Bartô foi o ano passado, foi 2019, o ano passado. Entrou em lista de recomendações do Confins, né? O pessoal gostou, cara. O pessoal gostou bastante. O pessoal entrou na lista de Confins. O pessoal eu tenho tido um feedback muito bom dos Olhos de Bartô. Os Olhos de Bartô, o Bartô ele é um sujeito que ele não vê maldade em nada, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é tudo é bonito aos olhos de Bartô. E toda a história meio que parte em cima dessa frase. Porque se tudo é bonito aos olhos de Bartô, o que é feio? Se tudo é bonito, o que é feio? Então, aí entra toda a trama de a pessoa que, às vezes, a forma como você vê as coisas é que determina o valor que você dá para elas, né? Então, o momento atual é isso. Tem gente fazendo barbaridades achando que está fazendo em nome de Deus, por exemplo. Né? Aliás, hoje, na história, a gente vê isso, né? Muitas coisas absurdas, mas eu estou fazendo porque, na verdade, eu estou salvando o mundo do pecado. Tá? Então, e aí essa pessoa vai dizer, cara é mau. Mas ele, no íntimo dele, ele não é mau. Tá? Você é o mal. Então, tipo assim, essa coisa de quem está olhando, a forma como você está olhando, quando a gente separa as coisas em bem e mal, você distorce o valor das coisas, entendeu? Porque se a pessoa ela acha que está fazendo bem, como é que você vai falar que ela está fazendo mal? Entendeu? Para ele, o momento atual nosso é muito isso, né? Tipo assim, é um grupo ofendendo o outro porque o outro tem que ser destruído. Isso não quer dizer que as coisas não saiam erradas, né? Não estou validando coisas absurdas. Estou falando assim, não é esse o argumento. O argumento é outro, entendeu? O argumento é assim, existem formas diferentes de ver a mesma coisa. Né? E o Bartô é isso, ele vê, tudo é bonito aos olhos de Bartô, então ele acaba confiando naquilo que as pessoas falam para ele. Então ele acaba entrando em umas de fazer algumas coisas, pô, isso aqui não é legal, mas para ele nem tem expressão. Ele não fica nem feliz, nem triste de fazer aquilo, porque aquilo é algo normal. Só que é lógico, né? Como toda história, acontece alguma coisa que aí a ficha cai. Pô, cara, isso aqui não é normal. Né? Tem coisas que a gente tem que ficar um pouco atento. Tem uma hora que a ficha tem que cair e você vê o efeito daquilo que você faz nas coisas. E a história é meio que tenta amarrar um pouco tirar essa ilusão do mundo perfeito. Né? Faço uma analogia com a rosa, né? Tipo assim, você vê a rosa tem espinho, mas você vai tirar o espinho da rosa, mas o espinho faz parte da rosa. Então, tipo assim, a forma como você vê a rosa é a rosa, na verdade. Né? Então, é uma história muito introspectiva, é uma história que tem muito de você fazer várias leituras em cima dela. As pessoas escrevem para mim, querendo discutir até algumas partes, assim. O que eu acho legal, eu acho que é bom quando a coisa fica flutuando no ar, sabe? Não aquela resposta clara. Né? Tem gente que acha que é simplesmente uma crítica social, que tem também uma crítica social ali, só que eu penso, o que eu tentei fazer, pelo menos, não é apenas o lado da crítica social, mas um lado de uma observação mais existencial diante das coisas, mais ou menos. E essa foi a última, assim, tirando o Yang, né? Saiu um Yang o ano passado também, que é o Rumo ao Sul, que é a continuação da primeira fase. Aí depois o Chico Bento, que veio no meio disso tudo. O Chico Bento, que também, na minha opinião, tem um pé aí nessa filosofia oriental, né? Sobre o tempo, sobre você prestar atenção naquilo que está ao seu redor, que a gente aqui do Ocidente é meio que educado a não parar e olhar e contemplar as coisas simples, as coisas da natureza, né? Eu acho é uma das minhas graphics prediletas. Eu queria deixar isso claro para você. Bacana. Me tocou muito pela mensagem. É muito emocionante a história.
e esteticamente é linda, linda, Pô, linda. maravilha, muito obrigado. É uma história que eu me orgulho muito de ter feito, assim. Me orgulho demais, assim, primeiro pela importância pela responsabilidade e importância de trabalhar um personagem que ele é conhecido nacionalmente, até fora do país, de um autor que é consagrado, né? Maurício de Souza, um personagem que eu li muito na infância. Então, a gente sabe o peso que é você fazer uma história dessa, né? Eu não quero fazer uma simples homenagem, porque eu acho que não pode ser por aí. Eu tenho que me colocar na história, porém, o personagem não é meu, é dele. Então, ele tem que ter as duas coisas. Então, esse é o desafio da Graphic MSP, na minha opinião. É você conseguir se colocar na história e o leitor ele conseguir ver os dois autores na história, tanto o criador como a pessoa que fez a história. Eu acho que com o Chico Bento Alvorada, eu consegui meio que sintetizar isso e sintetizou muito do que eu estava querendo falar naquele momento. Aquela coisa do IP. O IP foi maravilhoso. Já fazia um tempo que eu queria fazer algo sobre o IP, justamente pela questão efêmera dele, né, cara? O IP, não sei se vocês têm muito IP aí perto de vocês. Tem um pouquinho. Mas é essa coisa E é do IP. lindo, né? É lindo. Ele é lindo. E assim, passou uma semana, cimentou, cai tudo. É Isso. impressionante. Isso. É uma árvore que ela é bonita quando se ela não passou da época da florada dela, você chega a duvidar se ela está viva. Parece que a árvore morreu. Só vê galho, né? Isso mesmo. Então, essa coisa dele desfolhar muito rápido, ele florir rápido e cair rápido. Ela pega aquele período ali de um mês e pouco, e tudo acontece ali. É engraçado que eu coloco isso na HQ, né? Tipo, se você não vê, não for olhar agora, ou talvez você não vai ver ela do jeito que ela estava, né? Não quer dizer que às vezes cai tudo, mas às vezes vai estar cheio de buraco, ela não vai estar tão bonita igual aquele dia. E quando eu escrevi o Arvorada, né, foi uma época que estava lá ia sair, tudo, entrou meados de setembro, entrou um IP, apareceu um IP na cidade. Nossa, cara, esse IP tá bonito, amanhã eu vou vir aqui tirar uma foto. Eu fui lá, tava cheio de buraco. Puta, nem eu aprendi a lição que eu escrevi, cara. Porque eu passei de carro, falei, não vou parar o carro agora, mas eu passo aqui, mas aí já não estava a mesma coisa, ela estava com uns buracão, eu falei, puta, onde não tinha esses buracos aí? Então é engraçado isso. E a simbologia, né? A simbologia do IP e tem tudo a ver com o Chico Bento, é uma árvore que é símbolo nacional, tá? Então eu acho que foi muito feliz essa junção de tema, simbologia e personagens. Eu acho que o Arvorada ele foi muito bem aceito por conta disso. Tanto que ele foi finalista do Jabuti também e ganhou o HQ Mix no ano dele. Isso. E você teve filas imensas, por exemplo, na CCXP de Recife, que eu fui também, né? Teve filas imensas ali para autografar o Arvorada, né? Porque você acaba atingindo também um público que é o público do Maurício, né? Um público absurdamente grande e que acaba, de alguma forma, eu imagino, representando uma ampliação do seu público também, né? As pessoas passam a conhecer o Orlando Lee a partir dali também, alguns dos leitores, né? A partir do Chico Bento. Não tenha dúvida, né? Porque o público do Maurício é outra realidade do mercado de quadrinhos, né, cara? O público do Maurício, ele teve muita gente que vem na minha mesa na CCXP, tem outros eventos mesmo, que ele chega, a primeira coisa, fala, eu conheci seu trabalho por conta do Arvorada, queria ler outra coisa. Então, às vezes eu tenho uma loja virtual também, e ele tem uma pergunta, como você chegou aqui, né? Para conhecer um pouco melhor o seu público. A resposta é recorrente. Eu li o Chico Bento Arvorada. Tá? A pessoa ela vai lá, gosta muito da história. Quem que é esse cara que fez? Aí ele dá uma busca ali, aí vai achando as outras coisas. E é muito legal. É um público, provavelmente, com certeza, eu não ia atingir, pelo menos não nesse espaço de tempo, né? Mas o que é mais legal, como eu fiz uma história que conversa muito comigo, as pessoas que leem o Arvorada e pegam lá um Sinal, uns Olhos de Bartô, um Yang, elas também se identificam com aquele material. Né? Então, aí elas acabam falando, putz, isso aqui é, sei lá, é o jeito orlandelli de contar as coisas. Então, é bacana, eu gosto bastante. Né? Fico muito agradecido, inclusive, pelo Sidão e pelo Maurício, pela confiança que tiveram, né? Porque é uma aposta, né, Daniel? Você convida um autor e vamos ver o que ele faz. E eu fico realmente
muito satisfeito de ter correspondido, né, à expectativa deles, né, de pegar esse personagem e criar uma história em cima dele. E são pessoas muito legais, né? O Sidão, o Maurício são incríveis. Deve ser uma experiência fantástica trabalhar com eles, né? Não, o Sidão é diferenciado, né, cara? O cara, uma visão muito aberta, assim, não tem... ele vai no feeling dele, a forma que ele conversa. É um cara que ele só acrescenta, né, muito na vida das pessoas que estão próximas deles, sem dúvida. Sem dúvida. Cara, você falou que foi finalista do Jabuti, ganhou o HQ Mix, né? Você também ganhou o Salão de Humor de Piracicaba e vários outros prêmios, né? Prêmio Abril de jornalismo. O que é que os prêmios representam para você, Orlando Eli? Então, eu gosto de ganhar prêmio. Prêmio é bom, né? É algo que, assim... então, mas eu não tenho tanto essa coisa do, nossa, ganhei o prêmio, sabe? Assim, eu acho legal, pô, legal, chegamos lá. Né? Porque, o que é o prêmio? Eu participei muito de salão de humor. Então, você vai pegando mais ou menos o que é um júri, por exemplo. Né? Porque eu tento não me empolgar demais com o prêmio, até para não me decepcionar demais quando eu não ganho. Né? Porque o objetivo, para mim, não é o prêmio é uma consequência. Se você, que eu ganhei lá um Arvorada, ganhou um HQ Mix do Jabuti, fiquei extremamente feliz. Né? Jabuti, então, né, que é um prêmio muito consagrado, né, de literatura nosso, tal. É os salões de humor que eu ganhei. Porque você vê que aquilo que você fez, ele teve um entendimento que você esperava que as pessoas, né, recebessem. Ele chegou da forma que você achou que deveria chegar. Então, o prêmio, para mim, é isso. Ele é meio que uma... Pô, legal, eu consegui atingir boa parte daquilo que eu me propus. Porém, eu não acho assim, pô, vai lá, tem 10 álbuns, né? tem prêmio, não vai longe. Eu tenho certeza que tanto você como quem estiver assistindo, ouvindo a gente, tem prêmio que eles não concordam com o resultado, não é? Você, esse cara ganhou, mas para mim aquele é melhor, né? E não quer dizer que não seja, né? Na verdade, você, aquele grupo de jurados, eles votaram naquele, mas se fosse mudar o júri, vai ser outro vencedor. Né? Mas o que é importante para mim no prêmio, então, é você ter feito parte daqueles 5 finalistas. Ali, tá? Isso me deixa muito satisfeito. É quando fala, pô, rapaz, tinha tantos, a gente está entre os 5. Isso para mim já está bom. Lógico, se você ganhou, muito melhor, né? Não tem nem o que falar. Mas não é algo que fala assim, pô, eu sou melhor que o outro. Não, aquele grupo, aquele júri, ele considerou o meu trabalho, né, naquele momento mais significativo, né? Porque eu não consigo ver uma hierarquia de quando se fala de arte, eu não consigo primeiro, segundo, terceiro. Você tá entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas eu não consigo. Cara. Não é primeiro, segundo, terceiro. Pô, cara, aqueles 3 ali, qualquer um dos que ganhasse seria justo, né? Porque ele está mais ou menos ali. É lógico, tem alguns trabalhos que você fala, não tem como, né? Tem alguns que realmente são unanimidade pelo, né, o grau de excelência que atingiu. Mas são poucos. Geralmente, aqueles 3 ou 4, realmente, existe uma grande dúvida ali. E, então, é o que eu faço. Pô, ganhou, que ótimo. Não ganhou, mano, beleza também. Estamos ali, né? Estamos chegando e tal. E, para mim, o grande prêmio é eleitor. Né? Para mim, se chegou no leitor, puta, aí sim. O leitor está falando bem? Puta, aí sensacional, hein? Nossa, os leitores estão comentando muito. Aí, isso realmente me deixa feliz. Né? E o prêmio me deixa satisfeito. E a vantagem do prêmio, na verdade, para mim é essa. Ela pode chegar a mais leitores. Né? Ele desperta o interesse do leitor. Esse é o grande diferencial. Né? Quando você... Cria notícia, né? Divulgar o seu trabalho. Isso ajuda demais, né? Então, não é o pódio. É aqui o alcance que isso passa a ter. Isso, para mim, é mais importante nos prêmios. Né? Salão de humor é diferente, porque salão de humor tem grana, né? Então, aí, quando você ganha, realmente é legal. Dá para pagar uns boletos, né? Pô, o salão de humor, pô, já ganhei alguns salões que vieram na hora certa, né? Dicas de passagem, assim. Você fala, pô, que bom que eu ganhei. Mas, olha, só colocar aqui um depoimento, né? O seu trabalho é um dos trabalhos mais, na minha opinião, hoje em dia, originais e impactantes do mercado nacional. Você tem uma fluidez narrativa que eu acho absolutamente impressionante. Eu li as páginas do Chico Bento Arvorada, eu tinha a sensação de estar acompanhando folhas
caindo, sabe? Movimentos de folhas no ar, enquanto o meu olho estava percorrendo aquelas páginas. Eu sinto que você se preocupa, inclusive, com a cor como um elemento narrativo. A cor não está ali só para tornar as suas páginas bonitas, né? Você usa muitas vezes paletas reduzidas de cor, que torna ainda mais incrível o seu trabalho. Então, eu queria deixar esse depoimento de fã mesmo, de colega, né? Nós somos colegas de profissão, mas a gente está sempre ligado no trabalho um do outro, a gente consegue reconhecer a qualidade no trabalho do colega e você é um dos caras que eu mais admiro, não só pela sua postura pessoal perante a vida, perante a profissão, perante os colegas, mas como autor mesmo, você é realmente extraordinário, cara. A gente está chegando na parte final aqui do nosso papo. Eu queria saber, na tua opinião, essa pergunta não é muito fácil, porque a gente está numa quarentena, né? Mas como é que você que está trabalhando desde os anos 90 com quadrinhos, assim, qual a sua avaliação do mercado brasileiro atual? Se você preferir, você pode responder até 2019, tá? Porque a gente está vivendo... Esse ano já está no novo normal, né? Já mudou, a gente mudou está a vivendo estação, uma né? situação que eu acho que se torna quase impossível responder. Não dá, né? Não dá. Já entrou 2020 aqui, já não entra na conta, né? Já é outra coisa. Não. Em 2020 os piratas chegaram para pisar. Pisaram no assoalho das nossas almas, no branco das nossas almas. Aí. Pisaram pesado, né, cara? Esfregando o pé mesmo, assim. E era os piratas cheios de lama ainda. Parece que tinha esse negócio ainda. Mas se encaixa perfeitamente no ano de 2020, viu? Aqui, ó, tá ali. Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo seu depoimento. Ainda mais vindo de você, que é um artista que eu admiro demais. Né? E você tem essa coisa de ensinar as pessoas. Né? Eu adoro quando eu vejo o testemunho de um profissional que ele ensina a pessoa e ele gosta do que eu estou fazendo. Pô, isso me deixa realmente muito feliz. Né? E a gente somos colegas, a gente sempre troca as figurinhas, eu acho que isso é muito bom. Quanto ao mercado, né? Vamos lá, esse mercado, né? Tá complicado, porque se você colocar até 2019, o mercado de quadrinhos, por exemplo, ele estava direcionado praticamente para livrarias. Né? Agora a gente está numa fase que até as livrarias estão quebrando as pernas. Então, você trabalhar com quadrinho pensando só em publicar para uma editora e vender livraria, se não for, sei lá, uma editora que realmente invista uma grana forte numa divulgação, ele fica diluído, né? Fica diluído. Eu acho que o mercado ele melhorou muito a questão da produção. A gente está numa fase de produção que não me lembro, né? Desde os anos 90. Aliás, até o ano 2000 e pouco, a gente não tinha histórico de histórias longas, né? Você lembra disso? História longa era você pegar uma circo e ver uma história de 8 páginas. Exato, eram Essa zines, era a história longa. Eram zines, tiras e antologias. Era assim, era né? Um pouquinho, tal. Nacional não tinha esse interesse. Tanto que na época do Front, eu lembro que o Keeper, né, que era um dos caras que ficava falando do Front, ele estava incentivando a fazer histórias longas, mas olha como é que a gente mudou. Na época, eu lembro muito bem disso, as pessoas faziam histórias de 8, 10 páginas. Precisamos fazer histórias longas, histórias de 20 páginas. 20 páginas, cara. Você tem noção? 20 páginas não começou nem a contar a introdução da história direito ainda. Ele está ali preparando. Mas a gente estava num momento que realmente saindo daquela coisa do desenho de humor e agora depois enviaram os gêmeos, Fábio Boom, Gabriel. Esse pessoal começou a criar uma história, uma narrativa um pouco mais longa. E você vê que hoje, né, essa geração, eles têm muito mais interesse em contar histórias mais longas mesmo. Então, na fase de produção, eu acho que melhorou muito. Evento é fundamental para a gente nesse momento. Né? Infelizmente, 2020 não entra nessa conta. Né? Não entra. Nessa conta. Porque evento acaba sendo o lugar onde a gente consegue realmente desovar esse material. Né? E evoluiu muito, cresceram muito os eventos, não só em quantidade, mas em qualidade também, né? Em qualidade, e o que eu percebo, né? O público, o leitor, ele está se fortalecendo nos eventos. Aquela pessoa que não comprava um quadrinho nacional ou outro, você vê que ela vai na mesa, ela chega a perguntar assim, o que você trouxe esse ano? Não quer nem saber que história que é, entendeu? Então, você vai criando assim... Hoje, eu acho que a gente está começando a formar um público que realmente é leitor
E ele aposta, ele gosta de verdade, porque se tem uma coisa que me irrita profundamente apoie o quadrinho nacional para você ler porque você apoia. Não, você tem que ler porque você quer ler a porra do negócio. Entendeu? Compre o quadrinho nacional porque você tem que apoiar o artista. Não, caralho. Quase que por pena, né? Por pena, vai se fuder, cara. A gente porra. não precisa disso, caralho. Puta que pariu. A gente rala pra caceta aqui. Muito obrigado por comprar meu quadrinho. Não, você gostou, meu amigo? Pô, que bom, porque eu também fiz um bem para você. Agora, se você não gostou, que pena, né? Não é para você. E pronto, nem quero que você compre mais. Eu não quero um leitor que, você falou, tá me ajudando como se estivesse dando mais bola. Eu quero um leitor que queira conhecer o que eu tenho para contar, né? Hoje, no começo, ali em 2003, você via que tinha um pouco assim, um movimento meio tipo assim, não, vou ter que ajudar os caras, Não, mas isso aí ainda tem um pouco. Mas hoje você vê pessoas procurando a obra porque gosta do que você está contando, né? Isso não é você tá no mercado, você sabe. As pessoas realmente eles ficam cobrando, inclusive, um livro novo. Então, isso é maravilhoso. Agora, a gente está com outro problema, tipo assim, agora a gente tem que desovar isso. A gente tem a internet, né, que ajuda, mas não se compara. O que você vende numa Comic Con, por exemplo, você fica meses e meses para vender na sua loja virtual, né? Então, o Catarse é uma ferramenta sensacional. O Catarse, essa coisa da plataforma do crowdfunding, de financiamento coletivo, porque ele é uma venda virtual, mas ela tem toda uma estrutura ali que coloca você em contato com o leitor, dá uma garantia para o leitor, né, de que aquilo vai ser feito, né? Porque, infelizmente, a gente conhece a história do Catarse, que o cara foi lá, recebeu a grana, depois demorou 5 anos para fazer o negócio. Quando fez, né? Teve gente que não fez, né? Mas isso não pode acontecer, porque o Catarse ele acaba, nesse momento que a gente tem livraria fechando, evento praticamente esse ano, talvez o ano que vem volte. Não sei se teremos Comic Con esse ano, será que vai ter? Não sei. Difícil, eu acho difícil. Eu acho difícil. Pelo menos no formato que a gente gostaria. Talvez faça... San Diego fez online, né? Fez online. Então, o FIC foi online também, né? O que pra gente não muda nada. Exato. Não vende nada, né? Não vende nada. Então, assim, a gente precisa do mercado consumir. E esse mercado consumindo, ele tem que se retroalimentar. Eu faço, você lê, e você tem... Quando a gente tem uma produção, as pessoas começam a realmente querer consumir aquilo, aí a gente começa a caminhar para um lugar, né? A gente está meio numa produção indo muito bem e tentando descobrir meios de fazer esse material chegar no público da melhor forma, que eu ainda acho bem restrito, né? Se a gente pegar a tiragem de independente, fica ali em torno de 1.000, né? Quando alguém faz 1.000, a um que vende um pouco mais chega a fazer 2.000, mas a média acho que é essa, de 500 a 1.000. Se a gente for ver, muito pouco, né? É um número bacana, mas é muito pouco. Só que se você coloca, por exemplo, no mercado livreiro... A tiragem é baixa, mas a quantidade de títulos diferentes cresceu muito, né? Então fica ali diluído. Mas isso não é um problema só nosso, do independente. Se você pega editoras mesmo, você vê que se não for uma grande editora, uma editora que tem um canal de comunicação muito forte, você pega lá, a Pipoca e Nanquim, eles não é uma editora só, eles é um canal de YouTube, não sei o que, então eles conseguem um alcance muito grande. Isso é muito bom. Agora, a própria editora, né, mais convencional, ela está restrita também a esse material que você coloca, a essa saída, né? Então, não sei, não passa... Pequenas editoras não conseguem uma tiragem tão além disso também. Não, parece que Julia Kendall é 500 ou 1.000 exemplares só, né? Estamos falando da Mitos. Isso. E da Bonelli, né? Estamos falando da Bonelli. Olha isso, cara. Você tem noção da notícia que a gente está falando aqui agora? Um material que você tem que comprar os direitos para ser publicado aqui, né? Então, ela já tem um custo por isso. Você faz aí 500. É quase que você, sei lá, vender num evento toda a sua tiragem, um bom evento, assim. Então, é preocupante, né? Mas é o que a gente tem também. É o que a gente tem, né? Pelo menos a gente está conseguindo manter. Eu sinto que o público... A internet ajuda bastante nessa questão de você entrar em contato com o público, né? Se não fosse as redes sociais, a rede social, você se aproxima bem das pessoas que gostam do seu trabalho. Então, isso acaba criando um canal. Então, isso acaba sendo bom. Mas
voltando, eu não tenho uma resposta clara, né? Não é uma coisa que dá para você falar assim, beleza, que ótimo, né? Porque ótimo realmente não está. Mas está bem melhor do que estava um tempo atrás, porque há um tempo atrás a gente não tinha nem o que oferecer nesse mercado direito. A gente oferecia o quê? Que quadrinho que a gente conseguia oferecer? Não oferecia. Então, o autor nacional, ele era meio que assim, ó, aí era aquela época do compra do cara, o cara fez aí, o cara ficou o ano inteiro desenhando esse quadrinho, compra dele aí. Eu acho que eu vou citar Os Olhos de Bartô aí em relação à sua resposta. Acho que tudo depende do ponto de vista e da referência que você tem quando você fala do mercado brasileiro. A gente tem referência dos anos 90. A gente tem referência dos anos 90, a gente olha para o mercado hoje, eu acho o mercado hoje muito melhor, né? Uhum. Mas quando a gente pensa no mercado de hoje, sem pensar no mercado dos anos 90, a gente percebe quanto ele poderia e deveria ser muito melhor. Né? Mas você pega uma chiclete com banana, acho que chegou a 650 mil revistas por mês, não foi isso? Até o plano Collor. Aí não saiu mais nada, né, cara? Exatamente. Então, Os anos 80 foram uma coisa, os 90 foram outra, né? A gente tem que se adequar. Eu sempre... Aquele episódio do Bonelli, do Confis Universo, eu devo ter ouvido ele umas 4, 5 vezes já. Mas me dá uma inveja que eles começam a falar de números. É incrível, né? Aquele episódio. Rapaz, cara, que coisa maluca, né, cara? Que realidade, né? Invejável, né? Tipo assim, o que eles consideram um fracasso pra gente não é nem utopia, de tão longe que tá, né, cara? Eu me lembrei também de um papo que eu tive com o Fabien Tomé, o autor de Não Era Você Que Eu Esperava, Duas Vidas. Ele foi meu aluno aqui, ele morou em Fortaleza, fez muito bem, meu amigo pessoal, e a gente teve um papo como esse aqui. E uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, cara, fala aí como é o mercado francês. Dói porque a gente, sabe, não chega nem perto ainda, né? Mas em termos de produção, como você falou, a gente está melhorando, a gente tem autores que estão conseguindo publicar para fora também, trabalho autoral, né? Temos nomes como Quintanilha, né? Como o Dessalete, né? Os irmãos, Baimun, enfim. Tem coisas que a gente pode... Tem muita coisa, cara. Muita coisa bacana. Tem coisas que a gente pode se orgulhar, né? Acaba tirando aquele complexo de vira-lata, né? Porque se fica essa coisa do... a gente vive numa realidade de autor, né? A maioria das pessoas que a gente conversa acaba sendo... Eu converso com você, aquela coisa do autor. Aí se você entra num grupo de quadrinhos do Facebook, e você vê que a maioria é feito de leitores, aí você vê umas discussões e fala, rapaz, o pessoal está discutindo isso ainda, sabe? Um dia eu vi num grupo, não lembro qual que era agora, mas saiu uma pergunta, né? Vocês leem quadrinho nacional? E aí saiu umas respostas, assim, totalmente sem sentido, né, cara? Porque copiam heróis de americano. Quem está fazendo isso? Acho que eu nem lembro quem está fazendo, falando que o herói... O grosso do quadrinho nacional hoje é absolutamente autoral. Alguma coisa autoral em traço, em temática, em tudo. Tá? Em termos de produção, a gente se aproxima muito mais da Europa do que dos Estados Unidos. O trabalho, assim, tem artistas aqui no Brasil que são assim, sei lá, cara, você pega um Lelis, por exemplo, né, que é uma coisa absurda. Então, essa versatilidade de traço, né? Porque, tipo assim, o Brasil ele é sensacional nisso. Né? Talvez aproxime um pouco mais, ele não tem padrão, né? Você não tem um tipo de desenho nacional. O que tem o nacional nosso é o quê? O cara, ele desenha do jeito dele. Eu acho que essa liberdade, você pega... É uma coisa que no mangá você ainda vê um padrão. Ele tem as divisões, mas você consegue ver que tem uma métrica ali que me parece. O próprio comics também, você vê um padrão. Você vê a diferença de traço, mas tem ali uma escolinha ali que uma se aproxima do outro. Cara, quadrinho nacional, um desenho pode ser ter nada mas é muito misturado. Isso eu acho sensacional. E que entra no começo da nossa conversa. Tipo assim, o meu desenho eu posso fazer quadrinho. Tá? O que eu tenho na mão eu posso fazer qualquer tipo de quadrinho. E no Brasil parece que já resolvemos bem essa questão, né? O importante é o que eu tenho para contar. Lógico que a tua técnica importa também, mas é muito mais importante o que eu tenho para contar e o jeito que eu vou contar, né, do que se eu tenho que aprender a desenhar igual o Alex Ross, eu tenho que ter uma técnica perfeita. Depende. Se você busca isso, de repente não tem como fugir. Mas dependendo daquilo que você quer contar,
você pega as ferramentas que você tem em mãos e já começa a fazer, cara. Eu acho que essa coisa é bem punk rock mesmo, né? 3 acordes. Né? Você pega lá e pega o que tem e faz. E no Brasil a gente tem muito isso. E como que a produção evolui, né? Você vê artistas que estão nessa de independente faz tempo, você vê o trabalho do começo e hoje é outra coisa. Jamais conseguiria chegar nisso sem ter feito aqueles antes. É uma coisa Exatamente. que eu senti A gente não nasce pronto, né? Não começa... É uma coisa que eu falo muito em oficina invista em histórias curtas no começo. Porque a história curta, você faz uma história de 5, 6 páginas ali, junta os amigos, monta um álbum lá de... Cada um faz uma história de 10 páginas. Na próxima história, você faz aquilo rápido e na próxima história você já aprendeu. Agora, o cara, a primeira HQ dele, ele já quer fazer um graphic novel nível Senhor dos Anéis, assim, sabe? Uma coisa, uma saga. Eu falei, velho, você vai chegar no meio dessa bosta, você vai querer mudar tudo do começo. Calma, né? Tenha calma. Respira, né? Não, vai lá, vai devagarzinho. Aí a hora que você faz várias, cara, eu entendo de ritmo, eu entendo o traço que eu preciso, aí eu acho que você consegue... seria bacana você tentar uma empreitada um pouco mais longa. Assim. Antes disso, eu acho... Nem aconselho. Eu falo, não, histórias curtas. Vai se reconhecendo primeiro. Primeiro vê o que você tem dentro da tua maleta, para depois você sair para viajar, né? Porque senão você vai chegar no meio da viagem, rapaz, não trouxe isso. E aí você vai passar a apertar. Orlandelli, é uma delícia lhe ouvir, meu amigo. Quais são os seus próximos projetos? Já chegando aqui na nossa fase final do papo. Eu estou fazendo ali, estou trabalhando de novo na continuação do Yankee, né? Quero ver se eu consigo lançar um catarse dele essa metade do ano para frente, aí, talvez mais para o final, né? Porque essa coisa de pandemia movimentou muito o que eu estou fazendo aqui, então estou estruturando. Tem algumas coisas que eu quero fazer, é um livrinho que eu estou montando, ele está bem na fase embrionária ainda, ele está entre texto e desenho, assim, eu ainda estou definindo o formato dele, assim, não dá para falar muito. E basicamente é isso, ir tocando, né? Tocando as páginas, tá? Eu investi bastante também nessa relação com o público, que eu acho que isso não pode fingir que não é importante também, né? Você tá em contato, tá? Para pegar as suas redes aí, né? Conversar mais com as pessoas. Eu acho que também faz parte do nosso trabalho isso, né? Porque na verdade é um ciclo, né? Não adianta você fazer se não vai ficar socado dentro de casa. Então você tem que mostrar o que você está fazendo também. É uma coisa que eu tenho tentado bolar uma estrutura para isso, né? Sou muito ruim, sou péssimo nisso, de montar uma estrutura para isso. Mas eu acho que é importante, aos pouquinhos a gente vai acertando. Mas por hora é isso. Estou montando um roteiro também, que é meio existencial para variar, mas esse está tão embrionário que não dá para falar nada dele ainda não. As duas últimas perguntas não são perguntas muito simples, mas eu acho que são perguntas que você vai se sair muito bem. Eu acho que você gosta de refletir sobre isso. A primeira delas, Orlandelli, é: por que quadrinhos, cara? Por que quadrinhos, né, cara? Olha aí, cara, essa pergunta é estranha, né? Por que quadrinhos? Eu acho que, como é uma linguagem que eu me identifiquei tanto, eu reconheço ela como ferramenta, sabe? Se eu reconheço ela como ferramenta, eu consigo usar ela para contar a história. Isso aí é fantástico, né? É a mesma coisa que se eu for fazer cinema, eu não entendo nada de luz, não sei o quê, eu vou me fuder ali, entendeu? Quadrinho não, cara, é igual você estar no teu escritório, tá uma bagunça, mas eu sei onde está cada coisa, entendeu? Então eu acho que o quadrinho, como eu vivo quadrinhos desde sempre, eu conheço o lugar que eu tô. Então, cara, eu sei como passar essa mensagem com essa ferramenta. Então, para mim, o quadrinho acaba sendo fundamental por conta disso. É um lugar onde eu consigo me expressar, né? Por conhecer ela, né? Por conhecer a forma de linguagem. Você considera quadrinho arte? Sim. Nossa, isso é inquestionável, né, cara? Porque quadrinho é... O que é arte, na minha opinião? Ótimo. Era a minha próxima pergunta. O que é arte? O que é arte, na minha opinião? Arte, eu acho que é uma forma de você se comunicar de um jeito que não é direto, né? Eu consigo resgatar uma sensação de você sem necessariamente, vamos dizer, sem necessariamente, assim, não é uma coisa imposta. Tá? Por isso que uma pintura com jogado, aquilo também é arte, porque de repente te traz uma sensação.
né? Qualquer coisa que te traz uma sensação e aquela sensação ela faz parte de uma proposta, né? Eu acho que se enquadra como arte. O quadrinho ele tem isso das mais infinitas formas possíveis, desde uma narrativa linear, desde uma narrativa meio que mais excêntrica, né? O quadrinho ele consegue juntar tudo, ele junta a parte gráfica com a parte de texto, né? Com a parte de semiótica que você consegue usar aquilo, então você consegue extrair muita sensação daquilo ali. E para mim só é arte quando acontece isso também. Você pega um quadrinho, uma vez estava discutindo no Twitter lá, quadrinhos ruins, né? Aí eu lembro, acho que era com o Guilherme Crow, alguma coisa assim, que ele saiu uma coisa do José Serra, uma vez ele recomendou um quadrinho da Revolução de 64, que aquele álbum 10 na linha, nenhum gol foi caçado, porque indicaram para crianças mais novas e tal. Mas é lógico, pô, o negócio fala de futebol, era só autor adulto, falava palavrão pra caramba. Na verdade, um quadrinho tá certo, você tem que colocar na mão do leitor errado, né, cara? Uhum. E aí o José Serra, ele vai lá e me indica um quadrinho que isso sim é quadrinho. Era um quadrinho chato. Eu por azar, na época eu achei que era sorte, mas por azar a gente recebeu ele na redação. E aí, porque foi o quadrinho que ele indicou e tal. Eu peguei, vou ler esse negócio aqui. Cara, pensa num quadrinho didático, mas no nível manual de geladeira, assim, sabe? Nossa, que chato. Isso não é arte, cara, porque você não extraiu nada dali. O cara pega um balão gigante, coloca o texto extraído, é igual quando na época, antigamente, eles faziam adaptações literárias e queriam pegar o livro e colocar em vez de, era o livro, porém com um desenho falando. Não, meu amigo, isso não é adaptação. Não é adaptação, é transcrição. Não. E você estragou os dois, né? Porque você estragou os dois. Porque a literatura, ela te coloca num momento ali que você faz as imagens na cabeça. Isso é legal. Isso. Tem coisas que você só consegue com a literatura. Aí eu te dou a imagem, mas eu não te dou a essência do negócio. Matou tudo, hein? Então não é que o quadrinho é arte porque quadrinho é arte, não. Um quadrinho que se propõe a fazer, ele pode ser arte. E pode ser uma porcaria também, né? A verdade seja dita. Como qualquer linguagem, né? Como cinema. Qualquer linguagem. É igual... Tem uma pergunta recorrente também que é: quadrinho é literatura? Cara? Não é literatura. Né? Na minha opinião, não. Quadrinho é quadrinho, literatura é literatura. Né? E pronto. Mas essa pergunta, é engraçado a intenção dela. Né? A intenção da pergunta é colocar uma hierarquia. Né? O quadrinho já chegou ao nível da literatura. Mas pera lá. Cutucar um complexo de inferioridade, né? Tipo assim, ó, você já pode se falar literatura? Não, pera lá, meu amigo. Tem literatura que é um lixo completo e tem quadrinho que é excepcional, que essa literatura lixo ela não chega nem aos pés de um mouse da vida, entendeu? Então é isso, o quadrinho ele tem ferramentas que a literatura não tem. E a literatura ela tem uma proposta de narrativa que talvez você não consiga transpor no quadrinho. Então são duas coisas muito diferentes. Assim. E isso é muito legal. Ambas são ferramentas de contação de história e de transmissão de sensações. Bem usada é arte, né? É arte. Isso é legal. Meu amigo, você me deu uma aula essa manhã, né? E eu tenho certeza que para as pessoas que vão assistir, que vão ouvir, vão aprender muito com você. Eu estou aqui feliz demais, estou até emocionado, cara. Esse tipo de papo me motiva muito, me dá muita vontade de sentar na mesa e desenhar. Sabe? É bom isso, né? É muito bom, cara. Eu saio renovado. Eu gostaria de lhe agradecer muito, muito mesmo pelo seu tempo. Quero pedir desculpas por ter sido tão longo, né? Eu não esperava que a gente fosse extrapolar 1 hora. Eu que falo muito. Eu falo não, demais. Cara, olha, foi uma delícia lhe ouvir, né? E aí eu quero deixar um espaço agora para suas considerações finais e as nossas despedidas. Tá. Pô, eu que agradeço, né, cara? Igual você falou no começo, obrigado pelo seu tempo. Para mim é sempre um prazer, né, poder falar sobre histórias em quadrinhos, falar sobre o meu trabalho, né, conversar, porque quando a gente conversa, né, tanto sobre quadrinhos, a gente não está falando só sobre técnica, a gente está falando sobre sensações, sobre uma coisa que a gente vive. Então é sempre essa troca, da mesma forma que você falou que você se alimenta da vontade de desenhar, eu saio da mesma forma, porque é uma troca absurda. Quando às vezes a gente trabalha tanto com aquilo que a gente não se dá conta, esquece um pouco do tanto que aquilo é a gente de fato. Né? E quando a gente começa a falar, você começa a perguntar,
você vai resgatando tudo aquilo que eu já fiz, tudo por que eu fiz, como que eu fiz. Então, isso fala, pô, cara, como isso faz parte de mim para valer, né? E isso é bem bacana, né? A essa altura aí, dos meus mais de 40 anos, não sei quantos anos de trabalho, você conseguiu olhar para trás e você me ajudar a recordar e reestruturar isso dentro da cabeça. Porque a gente só consegue elaborar algumas coisas quando a gente fala sobre elas. E falar sobre quadrinhos, falar sobre influências, você consegue, puta, se não fosse aquele cara, talvez eu não teria feito aquilo. Então, é sempre bom. Então, eu é que agradeço, então, o convite de, mais uma vez, poder mergulhar nesse mundo dos quadrinhos, que faz parte do meu mundo, faz parte do teu mundo. Com certeza faz parte do mundo de quem vai ouvir a gente, né? Porque faz parte do interesse deles também. Valeu, muito obrigado. Se cuide, saúde, né? Muita força aí nessa quarentena e que quando tudo Vamos isso juntos, passe, a gente esteja firme e forte produzindo para reerguer o que precisa ser reerguido, reinventar o que precisa ser reinventado. Eu acho que a gente vai ser capaz disso, meu amigo. Eu sou muito otimista e eu acho que através da arte, das lentes da arte, a gente consegue ter um olhar mais positivo perante a vida. Com certeza. Sem a arte, você parece que não tem muito nem sentido de estar aqui, né, cara? Você acordar para trabalhar, pagar as contas e voltar para casa e esperar o outro dia sem sentir nada no meio do caminho, fica realmente muito difícil. Então, graças a Deus que a gente tem a arte para aliviar um pouco, né, tudo isso que a gente passa, né? Essa quarentena é um exemplo claro disso. Muita gente vai tendo que mergulhar um pouco dentro dele mesmo para conseguir suportar, o que não é ruim. Às vezes ele conheça coisas que ele não conheceria se não tivesse acontecido isso. Então isso é bem legal. Então, sem dúvida, sem dúvida. Um ótimo dia para você, meu amigo. Valeu, Ficamos por aqui, então. Um fortíssimo abraço.